Às vezes tem alguns pontos que são meio que difíceis para a gente entender, né? E às vezes o nosso momento de devocional também é. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha um pouquinho de dificuldade com isso também, mas eu recebi algumas dicas e foram dicas que me ajudaram e me ajudam até hoje no meu momento de devocional. E eu queria passar essas dicas para vocês. Então hoje a gente vai fazer algo talvez um pouco diferente. No GD de vocês, vocês vão entender um pouquinho melhor, mas eu queria dar um exemplo para vocês e compartilhar algo com vocês que está no livro de Salmos, no capítulo número 1. A gente vai ler o capítulo número 1 inteiro hoje. E se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês e me acompanhar, fiquem à vontade. O Salmos de número 1, ele tem 6 versículos só, então não é muita coisa. E eu não quero demorar muito também para não tomar o tempo de GD de vocês. Mesma coisa de ontem. Quem abriu me manda uma reaction ali, que aí eu sei que vocês estão comigo, se vocês não estão dormindo ou se vocês estão só no café. Ah, top! Quase todo mundo. Isso, Salmos é fácil de achar. Salmos 1, a gente vai ler ele inteiro. Deixa eu ler ele aqui pra gente. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo que temos agora pela manhã. Te agradeço porque a conexão de ninguém deu problema hoje de manhã e a gente pôde se reunir aqui. E nós dedicamos esse momento a Ti, Senhor. Pedimos para que Teu Santo Espírito nos ajude a compreender a Tua palavra, os Teus preceitos e os conceitos que estão aqui guardados, para que possamos viver uma vida santa, possamos viver uma vida contigo. Te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de ter acesso a Ti e oro para que nossos corações estejam abertos. Em nome de Jesus, amém. Gente, tá. Eu pego esse texto, olho para ele, já ouvi algumas vezes, até sei alguns versículos de cor. Mas o que que ele quer dizer? Como é que eu respondo algumas dessas coisas e tal? Vou dar uma dica para vocês. Existem várias formas. Ontem foi sorteado um Atlas Bíblico. Eu não lembro quem ganhou o Atlas Bíblico. Me manda um reaction, que eu vou saber que foi você. Mas tem Atlas Bíblico. Tem livros de interpretação, como ler a Bíblia livro por livro. E cada um deles é fantástico. Mas às vezes a gente nem tem esses livros. E às vezes a gente depende só da gente mesmo. Ai, como é que eu vou ler? Foi a Gabriela que ganhou o livro. Show, Gabi. Você deu sorte, né? Que agora você já tem uma ferramenta a mais, né? Para poder ler a Bíblia. Mas tem algumas perguntas que a gente pode fazer que nos ajudam bastante. Deixa eu ver se eu consigo colocar 5 perguntas aqui no chat para todo mundo ver. E coloquei. Eu quero pegar esse livro, esse capítulo de Salmos e tentar responder essas 5 perguntas com vocês. A primeira é: o que esse texto, o que essa passagem fala sobre Deus? A segunda, o que esse texto fala sobre o homem pecador, o que esse texto fala sobre Jesus, o que esse texto fala sobre a vida cristã e o que no mundo reflete a verdade desse texto. Então, tá, a gente leu, mas a gente poderia ler de novo para poder agora procurar cada uma dessas
respostas, onde é que estão as respostas dessas perguntas, mas não é simplesmente para achar uma resposta de uma prova, de um teste. Ah, tá aqui, interpretei direito. Não, é porque o Senhor pode falar com a gente se a gente consegue responder algumas dessas perguntas. Então, vamos lá. O que esse texto fala sobre Deus? Essa é a nossa primeira pergunta. Olhando aqui, a gente percebe algumas coisas bem interessantes. De Deus vem a palavra e o juízo. Deus é soberano e ele tem controle sobre todas as coisas. Dele vem a misericórdia e o que vai acontecer com a gente no dia de amanhã, hoje e até no final da nossa vida. Ele tem controle sobre isso. Esse é um princípio que é muito interessante. Eu não vou entrar muito a fundo aqui e falar sobre soberania e tal, mas é algo que é interessante, que às vezes eu li ali e passei, nem tinha percebido, mas está escrito ali. Dele vem a palavra, dele vem o juízo. O Senhor conhece os nossos caminhos, o Senhor conhece o caminho dos justos. Está ali no versículo, no finalzinho. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ele tem conhecimento sobre todas as coisas, ele tem controle sobre todas as coisas. E é incrível para a gente pensar sobre isso, né? É incrível para a gente saber que o nosso futuro está nas mãos dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a gente não precisa temer, a gente não precisa ficar ansioso com o dia de amanhã por causa disso. Próximo ponto. O que é que esse texto fala sobre o homem pecador? Esse texto é bem interessante porque ele faz um contraste. Ele está falando de duas coisas que se opõem, que são contrárias, que são os justos e os ímpios. Está ali em cima, no títulozinho ali que foi dado para o capítulo, né? Tá, mas os ímpios. O que então esse texto está falando sobre o homem pecador? Ele fala que os ímpios não são como os justos. Eles são como palha que o vento dispersa. Os perversos, eles não prevalecerão no juízo. Eles não caminham dentre os justos. Interessante. É um ponto interessante que a gente pode aprofundar depois e ir atrás. Mas o que esse texto fala sobre Jesus? Meu Deus, não tem Jesus aqui, Guilherme, no texto. E agora? O que eu vou fazer? É um princípio muito interessante de quando a gente está meditando na palavra ou a gente está tentando interpretar as escrituras. É o seguinte, a gente tem que ler a Bíblia como um livro completo, né? A gente sabe que houve a criação, que o homem pecou, e a gente tem um período que muita gente chama de queda, né? Então, a gente rompeu o nosso relacionamento com Deus, a gente conversou um pouco sobre isso ontem, mas Deus ele tinha um plano de redenção para nós, enviou seu filho Jesus para que morresse na cruz e ainda tem algo que está acontecendo, um processo que está acontecendo nas nossas vidas até que Jesus volte. A gente tem que ter tudo isso em mente enquanto a gente está lendo a nossa Bíblia também. Então, por mais que Jesus não esteja explicitamente aqui nesse versículo, tem uma coisa que é muito interessante. O texto faz um contraste entre os ímpios, os pecadores e os justos. Para a gente se tornar justo, alguém tem que ter feito isso por nós, porque nós somos incapazes de fazer isso. Então veio uma pessoa que era justa e pagou o preço por nós. Essa pessoa foi Jesus. Então o que esse texto fala sobre Jesus? Olha, por causa da obra de Jesus, hoje tem até uma separação, então, de quem é justo e de quem não é justo. O sacrifício dele ali na cruz nos aproximou de Deus e hoje faz com que a gente possa ter essa distinção também. Então, o que esse texto fala sobre Jesus? Tudo isso, mas não tem o nome de Jesus ali explicitamente. Mais duas perguntas. O que esse texto fala sobre a vida cristã? Tá, como agir como um cristão? Essa é a ideia da pergunta. Eu acho que algum dos pontos centrais que a gente pode ver aqui no texto é o seguinte: é importante viver como um justo. Por quê? Olha ali, o primeiro versículo. Porque eles são bem-aventurados, eles são felizes.
E o que eles fazem, os justos? Como é que isso funciona? Como é que eu, como um cristão, tenho que fazer? Olha, eu não busco conselhos, não busco ajuda em coisas do mundo. Eu não tenho comunhão e nem me assento na roda dos escarnecedores. E aqui a gente já pode começar a fazer algumas aplicações. Escarnecedores, o que vocês pensam que são? Vou deixar essa pergunta no ar, daqui a pouco a gente responde. A vida cristã, os justos, o que mais que tem nesse texto que a gente pode olhar? Olha, o versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Um cristão sente prazer em ter um momento devocional. Ele sente prazer, ele se sente revigorado, ele ganha energia, ele se sente alegre em passar tempo lendo a Bíblia, em passar um tempo em oração com o Senhor. E o versículo ele fala de dia e de noite, então em todo tempo, quando for possível para ele, isso é prazeroso. E ainda fala um outro ponto muito interessante sobre a vida cristã aqui no versículo. O versículo de número 3, ele fala que ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui, Davi ele usa uma figura de linguagem para poder expressar isso. Talvez a gente pode até falar que responder a pergunta de número 5 com esse versículo também. O que no mundo reflete a verdade desse texto? Uma árvore que ela é plantada junto a uma corrente de águas, ela está sempre se nutrindo, ela está sempre se desenvolvendo, ela está sempre crescendo. A ideia aqui é que os justos são assim também. Eles estão em constante crescimento. Eles estão caminhando com o Senhor, tendo comunhão com aqueles que vão fazer com que esse crescimento ocorra também, porque nessa troca de experiências, na troca dos nossos testemunhos, a gente cresce também. Então, o que no mundo reflete essa verdade? As árvores refletem essa verdade. Mas a gente pode pensar nessa pergunta também com situações mais práticas, né? Por exemplo, existem inúmeras diferenças entre aqueles que caminham e confiam no Senhor e os ímpios. A gente viu algumas delas aqui. Podemos virar e perguntar, vou ser bem grotesco agora. Os que caminham no Senhor cometem suicídio, ou os que caminham no Senhor cancelam as pessoas. Eu sei que o mundo não se alegra e não se desenvolve e não se amadurece também como nós, o povo do Senhor. Dificilmente vocês vão conhecer algum amigo que não caminha com o Senhor que fala, cara, eu passei um acampar dentro em casa, que foi maravilhoso esse fim de semana. Não é algo que é comum para quem não caminha com o Senhor, mas para a gente que está crescendo dentro da igreja, que tem vivido experiências com o Senhor, é algo que até é normal. Lembro que ontem o Tim falou, cara, quem era de outra igreja, vocês tinham essa questão de acampar dentro, de ir para dentro da igreja? Em Brasília, pelo menos, eu lembro que tinha, assim, né? Então, a gente está em constante desenvolvimento. E agora, a pergunta que eu fiz para vocês antes. Quem são os escarnecedores? Respondendo ainda a pergunta de número 5, né? O que no mundo reflete a verdade desse texto? Escarnecedores, que palavra diferente, eu não uso isso, né, para falar, eu estou chateado com você, fulaninho, porque você é um grande escarnecedor. Oh, não. Tá, tem sinônimos para essas palavras. Os escarnecedores, eles não honram ou não promovem a honra de alguém. Pelo contrário, eles zombam, humilham, desprezam e fazem pouco caso de outras pessoas. Honrar, zombar, desprezar, fazer pouco caso de outras pessoas. Me lembra um tema que a gente está conversando recentemente. Os canceladores, será que eles poderiam ser considerados
escarnecedores? E aí entra a pergunta, será que nós, como povo de Deus, como justos, como o povo que foi alcançado pela graça, pelo amor de Deus e que reconhece o sacrifício de Jesus na cruz, será que a gente devia estar andando na roda dos escarnecedores? Será que a gente devia ter comunhão com os canceladores? São só perguntas, né? Mas eu acho que as perguntas fazem a gente refletir um pouco. E o que eu queria fazer com vocês hoje, eu não, o que eu queria que vocês fizessem, agora eu jogo a bola para vocês. É o seguinte, eu queria que vocês pegassem essas 5 perguntas. Tá no chat, eu acho que o Zoom às vezes tem problema de copiar, né? Não sei se vocês conseguem copiar e colar em algum lugar. Mas se vocês quiserem anotar... Oi? A gente vai mandar no grupo do WhatsApp ali. Show de bola! O Tim vai mandar então no grupo do WhatsApp para vocês algumas perguntas. Manda só as perguntas, Tim. E um texto bíblico que eu queria que vocês lessem. Vocês podem ler juntos e depois ler separados. Mas eu acho que a proposta é: tentem responder sozinhos essas 5 perguntas. O que esse texto fala sobre Deus, sobre o homem pecador, sobre Jesus, sobre a vida cristã e o que no mundo reflete a verdade desse texto. Essa última, às vezes, ela é um pouquinho difícil de entender, né? Mas quando eu olho para o mundo, ou para a natureza, ou para situações do dia a dia, tem alguma coisa que se parece com esse texto? Essa que é a ideia. Eu queria que vocês tentassem responder essas perguntas, mas lendo um texto bíblico. O texto é de João, o capítulo 8, dos versículos 1 ao 11. Mas isso aí tudo vocês vão receber por WhatsApp e o líder do seu GD vai ajudar vocês com isso também. Mas a proposta é: leiam o texto, tentem responder, tira, sei lá, uns 5 minutos para responder sozinho, talvez até mais, se você precisar. E depois eu queria que vocês compartilhassem as respostas. Isso aqui foi algo que me ajudou muito na minha caminhada com Deus, muito nos meus momentos devocionais, e não só ajudou, ajuda até hoje. Eu espero que vocês façam bom proveito e que vocês tenham ótimas conversas sobre aquilo que está escrito ali na palavra do Senhor por meio de uma interpretação dessas perguntas. Vamos orar mais uma vez? E aí eu devolvo para o Tim sabe o que ele vai fazer, que eu já estou perdido agora. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque na Tua palavra o Senhor nos dá exemplos de como viver segundo a Tua vontade, Deus. O Senhor nos dá exemplos de com que pessoas devemos andar, onde devemos buscar conselhos e por que isso é bom para nós, Senhor. O Senhor, constantemente na Sua palavra, nos mostra a importância de estarmos em comunhão contigo, de dedicar momentos de meditação, de devocional a Ti. E existem diversas formas de fazer isso, Senhor. Algumas mais simples, outras mais complicadas, mas o que realmente importa, Senhor, é termos um relacionamento contigo e poder compartilhar isso com os nossos irmãos. Então, eu oro agora pelo Uptins, que vai estar fazendo isso em cada um dos seus GDs, Pai, que seja um momento de transformação, seja um momento de comunhão e um momento em que o Senhor fale mais uma vez conosco. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de caminhar junto contigo, de crescer, de amadurecer enquanto cristãos também. Nós oramos essas coisas confiantes no nome de Jesus. Amém.